Cara, eu não sei se é só impressão minha, mas parece que de repente tudo começou a girar em torno de inteligência artificial. Você acorda, abre o celular, IA. Você entra no YouTube, IA. Você abre o Instagram, IA. Vai trabalhar, tem alguém falando sobre IA. E no meio dessa corrida maluca entre empresas, que nem a OpenAI, a Google, sempre aparece a mesma pergunta. Será que um dia uma inteligência artificial pode se tornar consciente? Será que uma máquina pode acordar? Será que ela pode olhar para si mesma e pensar, eu existo? E essa pergunta parece muito simples, mas talvez seja uma das perguntas mais difíceis que a humanidade já tentou responder. Porque antes de perguntar se uma máquina pode ter consciência, talvez a gente precise responder uma coisa muito mais estranha. O que exatamente é a consciência? Porque pensa comigo, você sabe explicar o que acontece dentro da sua própria cabeça? Você consegue explicar exatamente como uma ideia aparece? Como uma lembrança surge? Como uma música consegue trazer emoção? Como uma simples frase pode mudar completamente a forma com que você enxerga uma vida? A gente consegue explicar neurônios, impulsos elétricos, reações químicas, mas existe uma coisa muito mais estranha nisso tudo. Existe uma diferença gigantesca entre uma máquina processar informações e alguém perceber que está processando informações. Existe uma diferença entre calcular uma resposta e perceber se você está pensando. E talvez seja justamente essa pequena diferença que separa uma inteligência artificial de alguém escutando ou assistindo isso aqui agora. A gente costuma imaginar que o grande medo do futuro é a IA ficar inteligente demais. Uma máquina super avançada, mais inteligente que qualquer ser humano. Um sistema capaz de resolver problemas que nós nunca conseguiríamos. Mas talvez o maior risco nunca tenha sido esse. Talvez o maior risco seja algo muito mais silencioso. Algo que já está acontecendo agora, inclusive. Talvez o maior risco da inteligência artificial nunca tenha sido ela ficar inteligente demais. Talvez seja ela fazer a gente parar de pensar. Porque olha pro nosso redor, a gente começou a terceirizar tudo. Antigamente você queria aprender alguma coisa, não tinha muito caminho. Você precisava sentar, ler, pesquisar, errar, tentar de novo. A sua cabeça, o seu cérebro precisava criar conexões, precisava lutar contra a dificuldade. Hoje, qualquer dúvida, ChatGPT. Qualquer texto, ChatGPT. Qualquer ideia, ChatGPT. Qualquer resumo, ChatGPT. Qualquer código. E antes que alguém interprete errado, não. A inteligência artificial não é o problema. Ela é uma ferramenta absurda. Eu mesmo uso IA, milhões de pessoas usam. Ela pode acelerar o aprendizado, ajudar as pessoas a resolver problemas, criar coisas incríveis. O problema começa quando uma ferramenta que devia aumentar a nossa capacidade começa a substituir a nossa capacidade. Existe uma diferença enorme entre usar uma calculadora e esquecer como é que faz uma conta. Existe uma diferença enorme entre usar o GPS e perder completamente a sua capacidade de se localizar. Existe uma diferença enorme entre pedir ajuda para escrever e nunca mais conseguir construir uma ideia sozinho. Porque existe algo muito mais importante no processo de aprender. O caminho, o erro, a dificuldade. O momento que você tenta e não consegue. E tenta novamente. É nesse processo que o cérebro muda. É nesse processo que você desenvolve raciocínio. Mas quando você remove completamente essa dificuldade, você remove também o exercício. Entende? Você compreender? É como comprar o melhor equipamento de academia do mundo, mas deixar a máquina levantar o peso todo. Quem fica forte? Você ou a máquina? O músculo cresce quando você enfrenta a resistência. O cérebro funciona da mesma forma. Pensar exige esforço. Criar exige esforço. Questionar exige esforço também. Talvez seja justamente por isso que tanta gente esteja deixando de fazer isso. Porque pensar é difícil. Cara, mas como é difícil. Mas copiar é muito mais fácil. Existe uma coisa muito interessante sobre o cérebro humano. Ele tenta economizar energia o tempo todo, sacou? Se existe um caminho mais fácil, ele prefere esse caminho. É por isso que criar hábitos é difícil. Mas manter hábitos ruins muitas vezes é mais fácil. O cérebro gosta de padrões, ele gosta de atalhos. E a IA oferece muito mais atalho intelectual que a humanidade já criou. E a IA oferece o maior atalho intelectual que a humanidade já criou. Você não sabe? Ela responde. Você não consegue escrever? Ela escreve. Você não consegue organizar uma ideia? Ela organiza. Mas existe uma pergunta que ninguém está fazendo. O que acontece com a habilidade quando você nunca mais precisa usar ela? Se uma máquina responde todas as suas dúvidas, você ainda consegue desenvolver a capacidade de fazer boas perguntas? Se uma máquina escreve todos os seus textos, você ainda consegue desenvolver a sua criatividade? Se uma máquina lembra de tudo por você, a sua memória continua sendo exercitada? Não é que você fica menos inteligente, é que aquilo que você não usa enfraquece.
Pensa numa bicicleta. Quando você pedala, você faz esforço. Suas pernas trabalham. Você sente o caminho. Agora coloca um motor. Você chega mais longe, com menos esforço. Agora troca por uma moto. Agora um carro, um avião. A tecnologia fez algo incrível. Ela permitiu que os seres humanos fossem muito além dos limites do próprio corpo. Mas existe um detalhe muito curioso. Quanto mais longe conseguimos chegar, menos usamos nossas próprias pernas. E talvez a IA faça algo muito parecido com nossa mente. Ela pode levar nossas ideias a lugares incríveis, pode aumentar nossa criatividade, pode ampliar nossa inteligência, mas existe um risco, o risco de deixar de treinar a própria mente, o risco de deixar de treinar a própria mente, de deixar a máquina correr, enquanto nós ficamos só parados. E talvez exista uma pergunta muito mais importante do que: será que a inteligência artificial vai desenvolver consciência? Será que a IA vai desenvolver consciência? Talvez a pergunta seja: será que nós estamos deixando de existir a nossa? Porque consciência não é só para saber se você existe. Consciência é observar, questionar, duvidar, criar, errar, experimentar. Olhar para uma ideia e perguntar: isso realmente faz sentido? Porque uma das coisas mais humanas que existem é discordar, é imaginar algo que nunca existiu, é criar significado. Mas quando você começa a aceitar todas as respostas sem questionar, você continua sendo o autor daquele pensamento? Ou você apenas apertou Enter? Séculos atrás, René Descartes escreveu uma das frases mais famosas da filosofia: penso, logo existo. A ideia era: o ato de pensar era uma prova da própria existência. Mas talvez a nossa geração esteja vivendo completamente diferente. Talvez estejamos caminhando para uma realidade onde a máquina pensa, então eu não preciso pensar. E talvez esse seja o verdadeiro perigo. Não a máquina se tornar humana, mas humanos começarem a funcionar como máquinas, recebendo informações, repetindo respostas, seguindo padrões, produzindo sem compreender, opinando sem refletir. Porque no final, a inteligência artificial pode ser uma das maiores invenções da humanidade, mas ela nunca deveria substituir aquilo que fez a humanidade criar ela: a capacidade de pensar, a capacidade de questionar, a capacidade de olhar para o universo e perguntar por quê. Talvez seja a pergunta do futuro. Então talvez a pergunta do futuro não seja: será que as máquinas vão pensar como nós? Talvez seja: quando elas pensarem como nós ainda vamos saber pensar sozinhos? E lembre de uma coisa: a inteligência artificial pode responder milhares de perguntas, mas as perguntas que realmente mudam uma vida ainda precisam nascer dentro de você. Obrigado por assistir, é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo, falou!